Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao teu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica,
agora, certamente o nosso coração anela ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a estarmos juntos neste sentimento, estarmos juntos nessa adoração, porque a palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não importa onde nós estejamos, contanto que estejamos todos com esse mesmo sentimento, mais uma vez, repetindo o que nós dissemos hoje pela manhã. Nosso desejo, nossa vontade é estarmos todos juntos no nosso culto a Deus. Infelizmente, agora nós não podemos. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo aprove a Deus permitir que todos nós passássemos. E certamente venha ao seu coração, como já veio ao meu coração, como vem ao coração daqueles que raciocinam, que pensam, que são seres humanos criados à imagem de Deus. Por que essa situação? Por que estamos vivendo este momento? Muitos de nós já temos ouvido, muito também nós já falamos, e nós temos também, além disso, visto o mundo como um cálice de tontear. Nós temos visto aí as reportagens diárias no Brasil e no mundo, os acontecimentos diários que estão acontecendo, né? E aí a gente se pergunta sobre tudo isso, mas na verdade, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, não devemos estar abismados ou perplexos com os acontecimentos, porque todos eles já estavam profetizados na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então, já é de esperar que estas coisas aconteçam. Desde que o mundo entrou no pecado, por meio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós sabemos que o mundo não é mais o mesmo. O mundo que Deus tensionava, ou que Deus tensiona, foi abalado pela permissão de Deus, por conta do próprio ser humano, das escolhas, das decisões que eles fizeram, no caso dos nossos pais, consequentemente também as decisões que nós fazemos, de maneira que não pode se esperar outra coisa da humanidade caída, a não ser o que já está acontecendo. E se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, pode ter a certeza, meu querido, minha querida, que não havia nenhum remanescente, não haveria ninguém, nenhum só nessa terra, mas por causa da graça, por causa do amor, por causa da misericórdia de Deus, ainda existe um remanescente fiel nessa terra. Ainda existem pessoas que invocam o nome do Senhor, existem pessoas que clamam o nome do Senhor. E quando eu digo isso não com soberba, não com orgulho, porque eu sei que se fosse depender de mim, eu não seria do Senhor. Mas aprove a Deus na sua graça, aprove a Deus na sua misericórdia me escolher, assim como escolher muitos daqueles que estão me ouvindo nesta noite, não por obras em nós, não por méritos em nós, mas tão somente, exclusivamente por causa do próprio amor que Deus tem a Ele mesmo, a sua glória e aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou, o propósito que Ele intencionou para a criação. Então essas coisas que estão acontecendo é para nos lembrar que nós não pertencemos a este mundo caído. Essas coisas que acontecem é para nos lembrar que o nosso coração não deve estar nas coisas dessa terra. Tudo aqui é passageiro. O mundo passa, a Bíblia diz, sua concupiscência passa. Todas as coisas nesta vida, elas estão passando, estão passando ligeiramente. E a Bíblia diz que os nossos anos são como um conto ligeiro. A nossa vida é como um sopro, é como uma flor que nasce e de repente se esvaneia, esmorece. Nós somos assim, e é bom a gente entender isso, é bom a gente saber disso, é bom a gente entender isso e pensar nisso, mas não simplesmente ficar com isso fixado na mente, com uma neurose,
como que a nossa vida é isso, bom, então nós vamos acabar, eu vou me entregar. Não, exatamente não, porque não foi para isso que nós fomos criados. A Bíblia diz que Deus nos criou, e que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus nos criou com um propósito, e Deus nos fez com um propósito especial, para que nesta terra nós pudéssemos ser dele, pertencer a ele, e viver uma vida para glorificá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, ao invés de estarmos preocupados, olhando para essas situações, claro, precisamos olhar, tirar lições para nosso coração, mas acima de tudo saber, existe um Deus no céu, Ele está no trono, e Ele controla todo o universo, todos os movimentos, todas as coisas que acontecem nessa terra, nada foge ao seu controle, de modo que essa certeza, essa confiança, também pela palavra de Deus, nos leva a ter a certeza, a consciência, a convicção de que brevemente nós estaremos no reino de Deus, no reino onde estas coisas não existirão mais, todas estas coisas passarão. Então, conscientes disso, nossa vida aqui na terra tem que ser com propósito. Quantos dias eu vou viver? Quantos meses, anos eu vou viver? Eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabe. Isso não importa. Deus não aprove a Ele não revelar isso para a gente, e isso não importa. O que importa é que nós existimos, estamos aqui com propósito, e com o tempo que Deus nos dá para vivermos nessa terra, tem que ser para glorificar o seu santo nome. Por isso, sempre precisamos dizer: toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Somente Ele é digno, somente Ele é santo, somente Ele é digno. Bendito seja o seu santo nome. E eu queria convidar você para ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, apenas um versículo. Foram as palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos no momento de despedida. Jesus estava com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a missão que eles seriam incumbidos, para a missão que eles receberiam. Jesus iria cumprir a sua missão, iria passar o tempo da sua missão na terra, e chegou o tempo dele entregar-se a si mesmo como oferta a Deus, como sacrifício por conta dos nossos pecados. Chegou o dia, o momento, a hora exata na agenda de Deus de tudo isso acontecer, porque nada que Cristo fez fugiu à agenda de Deus, mas tudo que Ele fez foi exatamente programado, com a certeza de que Ele deveria vir exatamente para isso. E antes que Ele partisse, antes que Ele se entregasse como sacrifício por nossos pecados, por nossas vidas, Ele deu uma orientação aos discípulos. Ele preparou os discípulos para essa hora, e Ele disse essas palavras no versículo 33: estas coisas vos tenho dito. Estas coisas Jesus está dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero repetir essa escritura, irmãos, que é uma escritura linda, maravilhosa, da palavra de Deus, palavra viva, palavra que edifica a nossa alma. As palavras do Mestre, do nosso Senhor, aos seus discípulos, preparando-os para a missão que eles deveriam cumprir. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas foram as palavras do Senhor. Depois dessas palavras, no capítulo 17 de João, ele entra num momento de intercessão, de oração profunda, no momento de entrega, no momento de entrega dos seus discípulos, no momento de entrega da obra de Deus através deles, no momento de entrega da sua própria vida, porque chegava a hora dele entregar a sua própria vida. E ele mesmo disse: chegou a hora do príncipe das trevas,
Chegou a hora das trevas, e aquele momento era um momento em que Cristo estava se preparando para entregar a sua vida, porque ele seria levado pelos soldados romanos, ele seria conduzido para julgamento, e até na crucificação isso demonstrou o quanto o ser humano é mau, o quanto o ser humano é ruim, porque apesar de um homem fazer tanta bondade, conceder a sua própria vida, entregar a sua própria vida, fazer o bem a tantas pessoas e pagar o mal com o bem para as pessoas, curou tantas pessoas, ressuscitou mortos, multiplicou pães, quantos benefícios Cristo fez na sua vida, e na sua boca não houve nenhum dolo, no seu temperamento não houve nenhum engano, mas apesar de tudo isso, os judeus se levantaram com ódio, com inveja dele. Os soldados romanos, ao mandar também, começaram a caçoar dele, diz: profetiza-nos, se tu és o Cristo, então diz: profetiza-nos, e começaram então a zombar dele. E ele foi conduzido depois à cruz, ele foi zombado, cuspido, foi chicoteado, ao ponto de sair sangue, totalmente, toda a sua carne ser tomada por sangue, e a sua carne ser tirada com aqueles açoites que tiravam pedaços da sua carne, e tudo isso mostrando o coração do homem, a maldade humana, diante de um homem santo, de um homem puro, de um homem que não há dor, que não há nenhum engano, que até os próprios inimigos do cristianismo depois, estudando a história de Cristo, embora muitos não aceitem que ele seja Deus, apenas compreendem que ele foi um homem de moral, ou um homem bom, ou um profeta, ou um mestre que passou, mas de fato, irmãos, Jesus é Deus, Jesus também é homem, e ele se entregou por nós naquela cruz, e ele se deixou ser conduzido àquela cruz pelo plano do Pai, como um cordeiro mudo, foi levado por seus tosqueadores até enfrentar a morte de cruz, e essa morte foi por mim e foi por você. Daí você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, pense comigo: por que foi necessário que o nosso Senhor sofresse tanto, e ele levasse sobre a cruz todo o nosso sofrimento? O livro do profeta Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados levou sobre si, as nossas iniquidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus, sobre ele estavam as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sofreu por nós. E quando a gente vai analisar a história da vida humana, e particularmente a história dos santos de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos perceber, irmãos, o quanto esses homens e mulheres de Deus sofreram por causa do Evangelho, por causa do seu amor a Deus, por causa do seu amor a Cristo, porque todos aqueles que querem servir ao Senhor, a própria palavra diz, padecerão perseguições. Então, de alguma maneira, de alguma forma, o mundo está dizendo, esse mundo, esse sistema de coisas, dominado e governado por Satanás, está dizendo que o pecado é terrível, que o pecado traz sofrimento, que o pecado tira a paz, que o pecado destrói, que o pecado arrasa com a vida humana, que o pecado, ele, de alguma forma, ele coloca em desarmonia a criação de Deus. E aí você talvez me ouça aí e pergunte-se, mas se Deus é soberano, se Ele é todo poderoso, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? E aí está a beleza, irmãos, do Evangelho, da graça de Deus, dos planos e propósitos de Deus, porque Deus, mesmo sendo soberano, na sua soberania, Ele permite que as pessoas façam, que as pessoas executem, as suas vontades sejam realizadas, as suas escolhas sejam feitas, para mostrar a cada um que essas escolhas só os conduzem para a destruição, que essas escolhas só o conduzem para a morte, que essas escolhas só conduzem ao abismo,
que o pecado é terrível, que o pecado é mau, que o pecado é ruim, que o pecado traz sofrimento, desde o início até o final, até a redenção, até a remissão. E está sendo proclamado em alto e bom som que o ser humano é mau. A própria Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos se desviaram. E aí eu volto a dizer, se não fosse o amor de Deus, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhuma pessoa subsistiria. E o próprio Deus disse isso, tanto lá no livro do profeta Isaías, quanto na carta de Paulo aos Romanos. Ele disse assim: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um remanescente, nenhuma alma se salvaria. Como Sodoma e Gomorra seríamos. O que eu estou dizendo não é minha palavra. O que eu estou dizendo é a palavra de Deus. O que eu estou citando aqui é a palavra do próprio Deus. Ou seja, querido, querida, se existem pessoas aqui no mundo ainda que invocam o nome do Senhor, se existem pessoas no mundo ainda que oram, se existem pessoas ainda que leem a palavra, se existem pessoas ainda que fazem o bem, isso é uma demonstração pura do amor e da graça de Deus. Isso, queridos, nos humilha, porque nenhum de nós pode chegar para Deus e dizer que eu cheguei aqui porque eu merecia chegar. Nenhum de nós vai bater no peito e dizer: eu venci, eu mereci, eu cheguei aqui por meus méritos. E nós somos humilhados porque não há como obtermos salvação em nós mesmos, em nossos méritos, aquilo que fazemos. Mas glória a Deus, porque Ele preparou um caminho, e esse caminho é através de Jesus Cristo, do seu Filho amado. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Deus preparou um caminho para o ser humano voltar-se para Ele. Deus preparou um caminho pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas neste caminho nós padecemos, nós sofremos, nós lutamos. Por quê? Porque estamos no mundo caído. Nós vivemos no mundo caído. Por isso que Jesus não enganou aos discípulos, dizendo que vai ser tudo muito bom, é vocês seguirem comigo, ao meu lado, serem meus discípulos, e vai dar tudo certo, e vai ser tudo certinho, vai ser tudo bom, vocês não vão ter nenhum problema. Jesus não disse isso, mas Jesus disse uma coisa muito mais gloriosa. Jesus disse: olha, eu tenho dito para vocês essas coisas. Que coisas? Tudo que Jesus já havia dito já antes, que fala da necessidade do seu sacrifício, que fala da necessidade dele fazer a obra e dele derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, para que o seu povo pudesse cumprir a sua missão, mas que isso custaria um preço. O preço primeiro do sangue de Jesus que seria derramado por nós, e também depois o preço de, uma vez seguindo ao Senhor Jesus, nós teríamos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E fazendo isso, nós naturalmente enfrentaríamos as consequências de estarmos no mundo mal, e passaríamos por sofrimentos, de modo que Jesus diz que diante disso, Ele diz: das minhas palavras, eu digo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Não há paz fora de Jesus. O mundo pode pregar uma paz passageira, pode falar de uma paz temporária, mas a paz do mundo sempre é no sentido de barganha, é sempre no sentido de alguém tirar algum proveito disso. A paz do mundo é sempre no sentido de as pessoas elas galgarem condições, espaços nessa vida, e
enquanto ela está com aquilo, enquanto ela tem aquelas coisas, então está tudo bem. Esse é o sistema. Porque, irmãos, a política é uma verdadeira roubalheira. Eu não estou dizendo isso, está escancarado para todo mundo ver isso. Por que as pessoas, quando entram na política, elas se corrompem? E aqui eu quero frisar que eu não acredito que todos sejam corrompidos, ou que todos se corrompam. Mas, por que já na cabeça da gente se tornou político, pronto, já se tornou corrupto? Por que há essa ideia? Por que muita gente é conduzida? Por que muita gente é levada a isso? É um sistema. Ou você anda de acordo com o sistema, ou se você não anda de acordo com o sistema, você vai ser perseguido. Você vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar tribulações. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, essa história não é nova. Os homens, eles sobem no poder, e Deus permite que eles subam, e Deus derruba-os também, tira-os de lá, porque na verdade os homens podem até subir momentaneamente, mas quem exerce todo o poder nos céus e na terra é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que já reina ao lado do Pai, que está cumprindo a sua missão, o seu propósito através da igreja na terra, e todas as coisas estão sendo conduzidas até que todos os inimigos dele sejam colocados por estrado dos seus pés. E aí, na sua vinda, quando ele restaurar, quando ele redimir todas as coisas, então ele vai entregar o reino ao Pai, e todos nós reinaremos com ele em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem vai reinar? Os soberbos, os orgulhosos? No reino de Deus é tudo diferente. O reino de Deus é dos humildes. O reino de Deus é dos simples. O reino de Deus é daqueles que se reconhecem como pecadores. O reino de Deus é daqueles que se arrependem. O reino de Deus é daqueles que creem em Cristo, que sabem que não merecem nada, que não têm salvação por si mesmos, e que precisam da graça de Deus, e que precisam dessa salvação vinda por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras de Jesus para os discípulos: no mundo vocês, ele disse assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero rapidamente aqui, meus irmãos, então, falar que uma vez que nós estamos no mundo e nós não podemos ficar perplexos com as aflições, e que numa pandemia como essa, por exemplo, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós sofremos, e as coisas que acontecem nessa terra, todos nós sofremos, e se você é crente no Senhor Jesus, ainda mais, mas com uma certeza, que mesmo diante de todas essas circunstâncias, em Cristo Jesus, nós temos paz. Nele nós experimentamos a verdadeira paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se atemorize. Cristo está no barco da nossa vida, está no controle da história. Ele tem a chave do reino em suas mãos, e ele está conduzindo a história, e a igreja dele na terra, é o remanescente dele na terra, que deve estar pronto para passar por todas estas coisas, na certeza de que estamos sendo conduzidos para o maior, melhor, mais glorioso, infinitamente maior. Mas enquanto nós estamos aqui como humanos que somos, a gente tem momentos de crise, nós temos aquele momento que a nossa fé é pequena, nós temos aquele momento que a gente precisa que alguém ore por nós, ou que alguém traga uma palavra para a gente, ou que simplesmente a gente se dobre o joelho e busque o Senhor, e clame ao Senhor: Deus, tenha compaixão da minha vida, tenha misericórdia de mim. Nós somos humanos e a gente passa por isso. Os discípulos passaram por isso. E Jesus, como homem, no
no momento em que ele ia entregar, ele mesmo orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus faz essa oração, por que você acha que Jesus está fazendo essa oração? Qual era o sentimento de Cristo naquele exato momento de poder enfrentar toda aquela situação, especialmente da separação com o Pai, porque a ira do Pai cairia sobre ele por causa da humanidade? 3 vezes ele ora, mas 3 vezes que ele ora, ele também diz: e a graça de Deus, do Pai, no Filho, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava pronto, mesmo que ele voluntariamente se doou, mas há momentos na vida humana da gente que a gente começa a ficar com medo de algumas situações e de algumas coisas. E aí, meus irmãos, o que a gente faz quando a gente passa por esse tipo de coisa? O que a gente faz quando a gente passa por aflições na nossa vida? Então eu queria discorrer aqui rapidamente sobre isso, dizendo que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que as aflições, elas fazem parte de um trabalhar de Deus em nossas vidas. Deus permite que as aflições venham sobre nossa vida, eu, você, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos ser tratados por Deus, possamos ser burilados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor. E o Senhor mesmo disse, a sua palavra no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por aflições, e hoje nós estamos todos passando por aflições, lembremos-nos que muitas são as aflições, sim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não existe uma só aflição que o Senhor não nos livre. Não existe uma só aflição que o Senhor não envie socorro para nós, não envie livramento para nós. Os anjos de Deus estão a serviço do reino, a serviço dos filhos de Deus. Quantos livramentos nós já tivemos? Quantas vezes que Deus mandou enviar os seus anjos para nos dar livramentos, ou mesmo para nos consolar? Quantas vezes, irmãos? A palavra de Deus que nos assegura: meu amado, minha amada, você pode passar por aflições, mas tenha uma certeza, o Senhor é aquele que te livra, e o Senhor é aquele que te conduz, é o Senhor que em todas as lutas, Ele promete livrar. Bendito seja o seu nome. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, que são bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. E aí Jesus arremata dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, para a gente se alegrar na tribulação, na luta, na aflição. Ele disse que a gente deve se alegrar e exultar, porque grande é o nosso galardão nos céus. Não tem como comparar o que a gente passa aqui com aquilo que Deus tem preparado para nós. E essa palavra que o Senhor traz. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que as aflições, elas fazem parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Meu irmão, com certeza o nosso retorno depois dessa pandemia vai ser diferente. Nós seremos outros. Deus está trabalhando na sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, que precisamos fazer quando passamos por aflições: reconhecer que Deus está conosco em meio às aflições. Então, o que nos dá mais conforto do que saber que alguém está com a gente? No momento difícil, a gente ter alguém do nosso lado nos ajuda. E se você souber que a pessoa que está do seu lado é o próprio Deus, é o próprio Deus, Espírito Santo, que habita dentro de você, que não deixa você sozinho em momento algum, que lhe traz a consolação, que lhe traz o conforto e está presente. E o próprio Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco no meio das aflições. Muitas vezes Deus não nos livra da tribulação,
mas Deus nos livra na tribulação. Foi isso que aconteceu com Daniel, quando foi fiel a Deus, e por ser fiel a Deus, ele foi jogado na cova dos leões. Ele não foi livre de ser jogado na cova, ele foi lançado na cova, ele foi lançado na boca dos leões. Mas lá, na boca da tribulação, Jesus estava presente e livrou seu servo e guardou seu servo de ser comido por aqueles leões. E assim Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Ele não permite que o diabo, que ruge como leão, que está buscando a quem tragar, ele tenha vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus de Nazaré é aquele que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus de Nazaré prometeu que ainda que um santo dele morra, alguém que mate um santo dele, estará fazendo um favor para Deus, porque na verdade até a sua própria morte será a sua própria entrada na glória. Então, meus irmãos, não há o que temer. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram também desafiados, mas por causa da sua fidelidade a Deus e não se dobrar diante dos deuses, foi conduzido para que ser lançado numa fornalha ardente. E eles foram lançados na fornalha. Deus não os livrou da tribulação, mas Deus os livrou na tribulação. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido irmão e irmã, tem um texto maravilhoso em Isaías, capítulo 43, que diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Por isso, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Terceiro, irmãos, o que fazer quando passamos por aflições? Reconhecer que as aflições, elas são temporais. As aflições não vão durar para sempre, elas são momentâneas. E na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, olha só o que diz o texto sagrado, no versículo 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia! O que o Senhor está dizendo para nós, irmãos, é que à medida que eu e você nós sofremos, encomendemos a nossa alma ao nosso Criador, fazendo bem, sempre fazendo bem, encomendar a nossa alma fazendo bem, sabendo que o que Deus tem preparado para nós, como diz Paulo aos Coríntios, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, não entraram, não penetraram no coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Nós precisamos reconhecer que as aflições desse tempo, eles são temporais. As tribulações podem ser intensas, elas podem ser gigantescas. No entanto, precisamos nos lembrar que elas não são eternas, elas são temporais. Como disse o salmista no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O dia já está raiando, o dia já está chegando, a noite vai passar, a tempestade vai passar, e a glória de Deus será derramada totalmente, completamente sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as tribulações do tempo presente são momentâneas e não podem se comparar de forma alguma com a glória que há de ser revelada em nós. Nos alegremos no Senhor, regozijemos no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa alegria, que nos dá força no momento de luta, de tribulação. E é Ele que diz: meu filho, aguente mais um pouco, vai passar, vai acabar, vai cessar. Mas em quarto lugar, o que fazer quando passamos por aflições? Reconhecer que as aflições não podem nos derrotar. Cristo já triunfou na cruz por nós. E o próprio Jesus diz que nós não podemos ser arrebatados das suas mãos. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Lá no Antigo Testamento, quando Deus se revelou ao seu povo de Israel, Ele diz que é Ele que peleja por vós. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35 versículo 37, diz que nele nós somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, esteja certo de uma coisa: a igreja de Deus, ela é triunfante. A igreja de Deus, ela não se acaba. A igreja de Deus, ela não se destrói. A igreja de Deus, ela não pode ser derrubada. A igreja de Deus, ela não pode morrer. A igreja de Deus, ela não pode ser acabada com esse mundo. A igreja de Deus está sendo preparada pelo próprio Deus para a glória de Deus. Cristo já assinou a nossa vitória. Mas em quinto e último lugar, precisamos reconhecer que mesmo que a vitória da gente seja certa, isso não nos isenta de lutar. Nós somos chamados para lutar, porque a vitória é certa. A vitória não vem, se a gente fazer nada. Deus não quer preguiçosos em sua obra. Deus não quer uma pessoa sem fazer nada, Deus quer que a gente participe do seu plano. Deus quer que a gente participe da sua salvação. Ele é aquele que opera e realiza, efetua em nós a salvação, ao mesmo tempo que também Ele requer que nós trabalhemos, que nós lutemos, que nós prossigamos para o alvo que Ele tem estabelecido para nós. Nós temos uma missão, Deus deu uma missão para nós, e nessa pandemia todos nós temos uma missão de levar esse Evangelho, de continuar pregando o Evangelho, porque embora nós estejamos presos, vamos dizer assim, em nossa casa, mas a palavra de Deus não está presa. Embora nós estejamos limitados em certo sentido, mas a palavra de Deus, ela é ilimitada. O plano de Deus é eterno, o propósito de Deus vai se cumprir, e não é pandemia, não é nada nessa vida, nem diabo algum, que vai atrapalhar a obra de Deus ser realizada. Ok, você diz assim, então, ok, pastor, então já tudo está certo, tranquilo, já está tudo seguro, não precisa mais fazer nada. Você pode mais fazer o quê? Precisa sim, claro que precisa. Como eu disse, irmãos, Deus quer que nós participemos da sua obra, e uma evidência de que nós realmente pertencemos ao Senhor é que nós vamos colocar a nossa vida na disposição dele. Está aqui, Senhor, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. O Senhor disse ao seu povo, quando salvou maravilhosamente, tirou do Egito com mão forte e poderosa, o povo não poderia deixar de ser escravo daquela grande
mas ele se vê completamente cercado pelo próprio Deus, que fez com que ele entrasse no mar e depois ele fosse afogado com seu exército no mar, e Deus salvasse com uma mão poderosa ao seu povo daquela situação. Mas vejam, mesmo que a salvação veio de Deus, que eles não conseguiam ser salvos, mas numa hora em que eles estão diante do mar, e que eles estão cercados pelo exército que vem atrás, e nos grandes montes, e eles começaram a clamar, Moisés começou a clamar, e Deus disse para eles: diga ao povo que marche. E eles precisavam obedecer. Agora era eles sair do campo, porque se eles não saíssem, imagina que eles não saíssem. Deus estava salvando eles de uma poderosa, mas eles, não, Deus vai me salvar, vou ficar aqui. Eles iriam morrer todos. Deus disse que eles marchassem, eles fizessem a parte deles. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que Deus faz aquilo que você não pode fazer. Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Mas Deus não faz aquilo que eu e você podemos fazer. Amém? Então, querido, querida, continue marchando. Não tema. Não desista. Persevere. Ore. Leia a Bíblia. Pregue o Evangelho. Seja obediente. Lute. 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 Não desista. E aí eu quero concluir dizendo, meu irmão, minha irmã, aprenda com as aflições. Seja paciente. E olhe para a cruz e contemple o que está além dela. Depois de uma cruz, tem uma coroa de glória. Jesus foi crucificado por mim e por você. E Ele nos deu um caminho. Todo dia nós precisamos também ser sacrificados por causa do Evangelho, por amor a Deus, dizendo não a este mundo, porque a palavra dele é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo do Pai que está nele. E como servos de Deus, como escolhidos pelo Senhor, quando ele fala não amar o mundo, para sermos bem entendidos, ele não está falando aqui não amar pessoas, mas ele está falando de um mundo pecaminoso, de um mundo de pecado, um mundo caído, desse sistema falido. É disso que ele está falando. Que, portanto, a gente se entregue, se doe, que a gente continue fazendo a nossa parte, ainda que isso custe um sacrifício para nós, não de salvação, porque a salvação é gratuita, mas de obediência, de santificação, para que possamos experimentar a glória de Deus. Jesus está voltando. Jesus estava voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Por isso, meu irmão, está doendo, está difícil. Lembre-se, Jesus sofreu muito mais por você. E Ele está dizendo: eu estou com você. Eu te livro das tentações. Eu estou trabalhando em você. Então, em mim tenham paz. Em mim, Jesus disse, tenho paz. Senhor meu Deus, quando eu